Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Macaé, sua revista eletrônica preferida. E agora vamos conferir os destaques do programa de hoje? E no programa de hoje, a dica da Nutri está um pouco diferente. Vamos falar sobre autoestima, meninas. Você sabe jogar xadrez? Não? Não tem que ter esse abismo, essa distância que só uma escola particular ou só por ser de uma classe diferente eu posso jogar isso. Todos eles são capazes de jogar, né? E a gente mostra isso, que a gente disputa contra escolas particulares e eles têm um rendimento muito satisfatório. E hoje teremos uma dica de como organizar uma boa viagem. Isso aqui é um adaptador de tomada que não vai te deixar na mão. Então, em determinados países que você for, até mesmo cidade, se o seu carregador de celular for esse aqui, você vai ter dificuldade. Viu como o nosso programa está recheado de coisas boas? O Conexão está só começando e promete muita informação, diversão, tudo isso para você. Agosto Lilás é uma campanha que foi estabelecida pelo governo brasileiro em 2022, definindo este mês como de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Essa iniciativa foi estabelecida por meio de uma lei e a escolha de agosto se deu porque neste mês foi sancionado a Lei Maria da Penha, referência no combate à violência contra a mulher. 1 a cada 10 mulheres sofre violência física ou sexual ao longo da vida, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídios, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Direito Humano. Em Macaé, houve uma redução de 60% do número de ocorrência de feminicídio no período de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Com o intuito de fortalecer a luta contra a violência doméstica, a campanha Agosto Lilás busca chamar a atenção da sociedade para o tema. É um mês muito importante para renovar o debate, não somente em torno dos direitos da mulher, mas, sobretudo, com relação aos crimes do contexto de violência doméstica familiar que vem a vitimar a mulher, e a 123DP, nos últimos anos, vem demonstrando uma preocupação muito grande com esse nicho de crimes, sobretudo quando nós falamos de feminicídios, crimes de lesões corporais contra a mulher, crimes de ameaça e também crimes de estupro. Do ano de 2022 para cá, nós mais que dobramos a produtividade desse núcleo de atendimento à mulher. Nós temos hoje uma redução de aproximadamente 60% no número de feminicídios com relação ao número de ocorrência que nós tivemos nesse primeiro semestre do ano passado. E assim, são diversos dados que nos mostram o êxito da unidade em reprimir o crime, sobretudo o crime violento em contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. O município registrou aumento de prisões em relação ao descumprimento de medidas protetivas. No primeiro semestre deste ano, cerca de 70 autores de violência contra a mulher foram presos por desobediência de ordens judiciais. O descumprimento de medida protetiva foi uma figura delituosa recente, trazida dentro desse ecossistema de proteção à mulher, e a partir das dezenas de investigações levadas a efeito aqui pela equipe de investigação da unidade, foram muitos mandados de prisão obtidos também em função do descumprimento dessa medida administrativa de afastamento, que é como se fosse um primeiro remédio, um cartão amarelo para esse indivíduo agressor, para que não volte a se aproximar da mulher. Mas a partir do momento em que ele desobedece a essa ordem judicial, incorre também figura delituosa, vindo a responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Do ano passado para cá, nós tivemos quase que o dobro de prisões por descumprimento de medida protetiva. Isso mostra o êxito do trabalho investigativo da unidade em levar ao judiciário essas condutas e mais, chegar e garantir que, de fato, elas cheguem à eficácia de retirar do convívio familiar esses indivíduos que insistem em agir com a violência doméstica.
O mês de agosto foi escolhido porque está relacionado na criação da Lei Maria da Penha, um papel importante na conscientização, na prevenção e na responsabilização dos culpados. Essa lei ela tipifica a violência em 5 tipos: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Existe uma série de obrigações que o Estado possui com relação à sua mulher vítima, com relação à assessoria jurídica, assessoria em termos de assistência social, né, em uma série de outras proteções e garantias, né, de forma que a mulher vitimada dentro do contexto de violência familiar consiga, de fato, se restabelecer e ver reestruturada a sua vida privada. O Agosto Lilás se destaca também através das ações do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.200 mulheres foram atendidas. Em 2023, o centro acolheu mais de 3.500 mulheres, refletindo a importância do serviço na comunidade. Então, a ação integrada desses órgãos, sobretudo órgãos municipais que têm uma atuação integrada aí com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar, é determinante para o sucesso da tutela dos direitos da mulher envolvida nesse contexto de violência doméstica. Denunciar é um caminho. Procurar o Centro de Atendimento Especializado que acompanha a mulher e procurar a polícia também na primeira situação de violência. Agora diz pra mim, como que você organiza as suas viagens? São tantos detalhes, não é? Passeios, passagens aéreas, hotéis, olha... Ufa, é muita coisa. E hoje em dia, algumas agências oferecem pacotes especiais com tudo isso e muito mais. Estreando o nosso quadro Conversa com o Especialista, eu vou receber uma agente de turismo. Então, diretor, roda a vinheta. E hoje eu recebo a Stephanie, que trabalha em uma agência de viagem aqui em Macaé. Stephanie, seja bem-vinda ao Conexão. Obrigada, Ed, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. E eu espero que você possa tirar as nossas dúvidas, porque eu tenho muita dúvida. Eu já quero te perguntar, Stephanie, qual é a dica que você dá para uma pessoa assim, olha, 3 itens essenciais para levar na mala? Olha, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque muita gente se pergunta, né, realmente. Primeira coisa que eu diria, eu trouxe até um monstruário aqui, é um adaptador de tomada. Isso aqui é um adaptador de tomada que não vai te deixar na mão. Se o seu carregador de celular foi esse aqui, você vai ter dificuldade. Então, com um adaptador universal, você compra isso na Shopee, na internet e facilita muito a sua vida. Esse seria o número 1, tá? Pra você não ficar na mão sem celular. A segunda dica que eu diria, e não menos importante, e aí não dentro da mala para a mala, seria a dica do seguro saúde, seguro de viagem, que ele vai fazer toda uma diferença, proteger a sua vida, proteger a sua mala, tudo que tem dentro, vai te dar todo um amparo para a viagem, então é uma dica muito importante, pouca gente tem esse conhecimento. Terceiro lugar, eu diria que uma boa playlist e livros para bordo, né? Se a viagem for um pouquinho demorada, você não ficar no ócio. Nossa. E Stephanie, e como que você vê o impacto das redes sociais no planejamento e na escolha de um destino? Olha, sensacional. As redes sociais, principalmente para nós lá da agência, tem um impacto muito positivo, tem contribuído muito para que os nossos clientes conheçam o nosso trabalho e assim interajam conosco. As redes sociais, ela facilita muito, até mesmo para os clientes que querem conhecer, a gente tem uma vitrine virtual que a gente manda para o cliente conhece os nossos pacotes, então a internet, ela facilita muito em todos, o antes, o durante e o depois da viagem dos passageiros. Hoje ela é uma ferramenta para vocês de trabalho também? Nosso braço direito lá. Posso dizer isso. Stephanie, tem alguma experiência ou algo inusitado que você possa nos contar que já aconteceu? Uau. Ao planejar uma viagem? Olha, são muitas histórias, né, nesses anos de turismo, mas uma que eu nunca vou me esquecer é de uma família que chegou na agência de viagem sem perspectiva, com um sonho, mas sem perspectiva até mesmo financeiro, não desacreditando, achando que era muito difícil de realizar. E ali
atendendo esses clientes com família, uma mãe solteira com 2 filhas pequenas, que ela tinha um sonho de ir para Disney. E ali não tinha um passaporte, não tinha visto americano. Aí nós começamos do zero uma conversa, ali auxiliei elas a tirar o visto americano, elas conseguiram e conseguiram realizar essa viagem. Hoje essas crianças são moças e eu nunca esqueço, né? Elas nunca esquecem da tia Stephanie, que ajudou a realizar o sonho dela. Qual é o sentimento, Stephanie, quando você consegue fazer parte de uma realização de um sonho e fazer parte desse sonho também? Olha, é muito gratificante, Ed. Realmente, como eu estava falando para você nos bastidores, é algo que me move. É a satisfação do cliente, é o sentimento de sonho realizado, porque você mexe com algo que não é tangível, né? Então, você mexe com a expectativa e o sonho das pessoas. E isso é muito delicado e é uma linha muito tênue. Você tem um poder de destruir ou de aguçar esse sonho. E eu prefiro aguçar e realizar. Stephanie, você falou que trabalha há um pouco mais de 20 anos nessa área, não é isso? É, não parece. 20 anos. E quais mudanças mais significativas você observou na indústria do turismo e observa essas mudanças nesse período aí de 10 anos? Uau! As principais mudanças. Muitas mudanças, principalmente na rede hoteleira, né? Cresceu muito a rede de hotéis, de meios de transporte, com as novas locadoras de carro, questões das companhias aéreas mesmo, né? Toda uma desburocratização, facilitando o cliente final adquirir, realizar o seu sonho. Então eu diria que em 10 anos mudou toda uma infraestrutura hoteleira, regional, municipal, estadual, e facilita muito para os passageiros, os clientes encontrarem, manusearem esses serviços. Eu digo até mesmo, se você for olhar, até mesmo porque pelo Rio de Janeiro, o próprio VLT. Ele é recente e facilita a locomoção, né, de meios de transporte. E isso acontece em várias regiões e capitais do país. E hoje, eu estava vendo um estudo, Ed, foi bom você ter me falado sobre isso também, que na alta temporada de 2023 e agora pegando o gancho em 2024, o meio do turismo, o ramo do turismo, ele injetou no turismo brasileiro cerca de 162 bilhões de reais. O Ministério do Turismo alega que nós somos o maior prestador de serviço que tem. De todos os ramos de serviço, nós somos o maior prestador de serviço. Então, seja ele bares, restaurantes, shows, casas noturnas e hospedagem. Então, hoje, uma agência de turismo, vocês organizam todo o detalhe. Não é apenas o transporte, é um voo. É tudo, é passeio. Tudo. O que mais vocês organizam dentro de um pacote? Dentro de um pacote, primeiramente, a gente entender a necessidade, qual experiência o cliente deseja ter, né, para a gente ter uma conversa. Então, eu consigo mensurar para ele documentação, ajudo na documentação, na elaboração de roteiros, de passagem aérea, hospedagem, ingressos, shows, consigo ver alocação de carro, consigo ver para ele guia turismo, consigo ver para ele passeios, consigo ver para ele ingressos de jogos da NBA, se ele quiser, um Circo de Soleil. Eu consigo fazer o cliente sonhar alto, Maldivas. Algumas pessoas falam que quem procura muito a agência é o público mais idoso. Isso é real ou é mito hoje? É um mito. É um mitaço isso. Porque, na verdade, depois da pandemia, nós temos um público antes da pandemia e o depois. Né? O público depois da pandemia é um público que ele gosta mais do atendimento pessoalizado. Ele gosta de tato. É um cliente que ele gosta de ver o sorriso, a entonação da sua voz. Ele gosta de sentar na sua mesa, tomar um cafezinho com você e ver que é de verdade. Você está atendendo ele ali não por um valor financeiro que você vai ganhar, mas por aquilo que você transmite para ele. Então o cliente ele compra muito você primeiramente. O cliente ele gosta de ir na agência sim, e não gosta do virtual. Essa questão da conexão. Ele gosta de ter uma conexão com você. E como que você lida com as expectativas do cliente em relação aos pacotes de viagem, especialmente aqueles que acontecem imprevisto? Perdi um voo. O que você pode contar sobre isso? Uau. Perdi um voo. O ônibus atrasou. Tive imprevisto. Como que você lida com essas expectativas e como que a Stephanie soluciona, como sua agência soluciona esses problemas? E tem solução se eu perder um voo? Tem solução, tem solução. Verdadeiramente isso acontece. Se eu dissesse que isso não aconteceu, eu estaria mentindo em gênero, número, grau aqui. Porque sempre tem alguém, né, que saiu atrasadinho, pegou um engarrafamento, perdeu o voo, uma reserva que no hotel que chegou não estava lá no nome dele. Então, nós, na nossa agência de viagem, a gente dá todo o amparato e suporte para os nossos clientes.
né? O antes, durante e o depois. Então é muito interessante, quando o cliente está dentro do aeroporto, ele perde um voo, a agência precisa ser acionada imediatamente para que a gente entre em contato com as companhias aéreas e ver. Se ele não puder ir prosseguir naquele voo, a gente vai ver um outro voo. Né? Aquela passagem, ela tem direito a reembolso, ela tem direito a remarcação, então a gente vai atuar juntos aos órgãos ali competentes para a gente solucionar o cliente. E no pior dos casos, caso não tenha voo no mesmo dia para aquele destino, ver um hotel para que ele possa ficar, para que ele possa embarcar no próximo dia. Então tem solução? Tem solução, o cliente não fica abandonado, não. Para os atrasados? Nada, a gente dá todo o suporte que ele precisa. Stephanie, eu quero fechar fazendo uma pergunta. Qual é o destino mais procurado hoje? E que dica você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo, falando sobre uma viagem legal, para quem curte uma viagem? O que você pode falar sobre um destino aí? O que está em alta no momento? Uau! Então, em alta no momento, cruzeiro marítimo. Cruzeiro marítimo é o queridinho dos brasileiros. E nossa região, nós somos nós somos presenteados, porque a gente tem um porto muito perto aqui, que é do Rio de Janeiro. Então, vem pessoas de vários estados para embarcar no nosso porto. Eu diria que a principal dica para você que quer organizar um cruzeiro marítimo, e até mesmo você, se programe, primeiramente, porque os navios começam a temporada agora em novembro e vai até março de 2025. E não esqueça da documentação. A documentação, a dica que eu vou te dizer agora, é primordial para embarque no navio. Então, você vai fazer um navio internacional, que ele faz Rio de Janeiro, Santos, Ilhabela, ele vai fazer Montevidéu, né? Vai fazer Buenos Aires, por exemplo, vai para outro país. Você não pode viajar com a CNH. Você tem que viajar com uma identidade expedida com 10 anos antes de expedição, né? Você precisa ter 10 anos de antecedência ou passaporte. Porque o cruzeiro hoje está sendo o ranking, o número 1 queridinho. Por que cruzeiro? E aí você me pergunta, por quê? O cruzeiro marítimo, eu costumo dizer que ele é como se fosse um resort em alto mar. Lá você tem toda a parte de alimentação incluída, café da manhã, almoço, jantar, você tem serviço de bordo, você sai, sua cabine está limpinha. Certo? Você tem lá um jornalzinho do que você vai fazer, você já sabe se você vai fazer a música ao vivo, se você vai para uma atividade na piscina. Já tem todo um roteiro. Tem todo um roteiro elaborado, as pessoas estão ali para te atender e você não precisa pagar mais nada por isso. Você pagou o cruzeiro, tem tudo incluído. Olha a dica aí, hein, pessoal? Olha a dica, hein? Stephanie, muito obrigada pela participação. Foi muito bom recebê-la aqui no Conexão. Muito obrigada. Agradece o pessoal da agência que liberou você para estar aqui com a gente. Pode deixar. E olha, para mais informações sobre viagens, sobre dica de turismo, as redes sociais da Stephanie estão aparecendo aí. Você pode entrar em contato com a agência ou com a Stephanie. Stephanie, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a você. Obrigada a você por estar aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Você também é mulher e tem passado por um momento difícil, parece que você está no fundo do poço, você perdeu a sua identidade, talvez você esteja vivendo um período pós-parto, está vivendo o seu puerpério, está se sentindo sozinha. Você muitas das vezes tem pensado e refletido como a sua vida mudou depois da maternidade ou como antigamente você tinha ânimo de se cuidar e hoje em dia você não tem se cuidado mais. As coisas têm piorado, talvez até mesmo dentro da sua casa por conta da sua aparência, sua autoestima não está lá, aquelas coisas. A história que eu vou contar hoje, vou contar um pouco sobre o que eu vivi nesse tempo de fundo de poço. Lá no meu Instagram eu conto um pouco essa história e eu falo que foi um momento que eu vivi no fundo do poço, um momento de depressão, um momento de ansiedade, um momento de muitas incertezas, um momento de luto, um momento muito difícil que eu vivi. E nesse tempo, a Eduarda, que se cuidava, que treinava, que se amava, que se olhava no espelho e se achava bela, não estava mais lá. Eu engordei tanto, eu passei dos 100 quilos. Eu lembro até hoje que eu não saía de casa, só saía de casa para levar a minha filha para vacinar. Fora isso, eu não saía de casa, não saía, gente. Eu não saía. E eu recebi a visita da minha mãe. Ela comprou uma bermuda tamanho 58 para mim. Uma bermuda que quando eu olhei aquela bermuda eu falei, meu Deus,
essa bermuda vai caber em mim? E coube. Ainda ficou meio apertada na hora de subir a bermuda. Ela comprou uma blusa com uma estampa que jamais eu compraria, porque era a roupa que cabia em mim, não a roupa que eu gostava. Foi um tempo onde eu perdi um pouco a minha identidade, sabe? Eu não estava me sentindo bem. Eu já não alisava meu cabelo, fiz várias transições capilares, mas até eu me descobrir, saber o que eu queria fazer, já não me maquiava mais, vivia com olheira, não usava um brinco na orelha, já não cuidava das minhas mãos, já não passava um hidratante, já não era mais a Eduarda que eu fui um dia. Eu recebi essa visita da minha mãe, eu lembro até hoje, eu vesti aquela roupa e ela, filha, você está linda. Aí quando eu olhei aquela roupa, me olhei no espelho, eu chorei. Eu chorei. Sabe quando você não se reconhece? Sabe quando você anda na rua e fala, oi fulana, oi cicrano, tudo bem? E a pessoa fala, me desculpa, eu não me recordo de você. Então eu vivi isso. E eu queria algo imediato, porque nós vivemos na geração fast food, nós queremos algo rápido. E quando nós ficamos sabendo de alguma vizinha, de alguma amiga, de alguém que emagreceu, a gente quer saber o que você fez para você emagrecer. A gente quer algo rápido, a gente quer um atalho. E eu precisei mudar. Muitas mudanças, elas acontecem vindas de um gatilho. Na psicologia, eles vão chamar isso de gatilho. O meu gatilho foi a minha filha. Quando eu vi a minha filha bem pequenininha e fiz um exame de sangue, eu falei, eu vou me cuidar. Fiz um exame de sangue, vi que eu estava pré-diabética. A minha menstruação estava toda irregular. A minha pele, meu cabelo caindo, um cansaço, um desânimo. E a vergonha de ir para uma academia, porque quando nós estamos acima do nosso peso, nós já estamos inseguras com o nosso corpo, a nossa autoestima já não está lá, aquelas coisas. Aí quando nós chegamos na academia, nós vemos aquelas mulheres que já viveram esse processo, talvez. Mulheres que já deram a volta por cima e a gente se sente frustradas perto delas. E a gente fala, eu não vou pisar numa academia, eu não vou me cuidar, eu não vou fazer exercício porque eu tenho vergonha. Mesmo assim, eu enfrentei essa vergonha e fui para uma academia, mas eu não aguentei. Eu não fui forte o suficiente. Eu fui fazer exercício em casa, gente. Eu fiz exercício em casa, porque no YouTube tem exercício, tá? O importante é que eu não deixei de fazer o exercício, tá? Eu não deixei de me cuidar e as mudanças foram acontecendo. E o meu gatilho foi a minha filha. Toda vez eu olhava a minha filha e pensava, poxa, ela merece uma mãe saudável. Ela merece. Eu quero ver a minha filha fazer aniversários, eu quero estar presente no primeiro dia de aula dela, eu preciso melhorar. E eu comecei a fazer exercício, comecei a fazer caminhada, caminhando com carrinho de bebê, gente. Carrinho de bebê, caminhava com ela. Comecei a mudar minha alimentação, comecei a comprar frutas, legumes, comecei a fazer o que todo mundo fala. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, não sabe? A gente está cansado de ouvir. Beba água, coma frutas, coma legumes, descasque mais, desembrulhe menos. Nós sabemos o que nós devemos fazer. E eu fiz. Fui fazendo e as mudanças foram acontecendo. Mas a conta sempre chega. É como se o nosso corpo fosse um cartão de crédito que a gente fosse gastando. E a conta chega, a fatura chega. E a minha fatura foi bem alta. Eu descobri que aquela irregularização da menstruação era um câncer no colo do útero. E eu precisei fazer uma conização do colo do útero. Tirei um pedacinho do útero, de 3 em 3 meses, fazendo um preventivo. Tudo por conta de uma má alimentação, por conta de descuidos com o meu corpo e meu organismo. Lá no Instagram eu conto um pouco mais dessa história. Mas hoje eu posso não ser aquela atriz, aquela modelo, mas eu me sinto bem. Eu me sinto bem com quem eu sou, com quem eu tenho me tornado. É uma metamorfose que eu vivi e que eu te convido a viver também. Nenhuma mudança é confortável, mas é nela que nós aprendemos. E eu finalizo aqui esse vídeo de hoje e espero vocês lá no meu Instagram para que você conheça um pouco mais a minha história. E a Escola Municipal Hamilton Anos, localizada no Morro de Santana, aqui em Macaé, está investindo no jogo de xadrez como uma ferramenta educacional para os alunos, reconhecendo os inúmeros benefícios que o xadrez traz para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. E eu e o Alexandre Nogueira, nosso cinegrafista, fomos conferir de perto. Veja!
O xadrez nas escolas municipais vão além do tabuleiro. Ele molda mentes, ensina valores e prepara os alunos para os desafios da vida. Em 2016 que começou o projeto. A gente foi convidado para participar do GEM, né, que são os Jogos Escolares de Macaé. E aí com isso a gente teve uma boa classificação, né? Os alunos, a gente teve um mês e pouquinho para eles poderem aprender o jogo e participar, e a gente teve uma grata surpresa, chegamos lá e eles conseguiram a 3ª colocação. E com isso houve uma empolgação dos alunos, da escola e nossa, e a gente começou a iniciar o projeto. A escola ficou maravilhada, né? Os professores encantados, os alunos todos correndo por aqui, levantando o troféu, e aí foi um start para a gente ter embasamento e começar. Aí eu apresentei o projeto para a escola, solicitando a CEMED para que a gente pudesse entrar com esse projeto de xadrez. A gente intitulou Xadrez no A1000 e começamos aí para devagar com todas as turmas. Hoje a gente atende aí do 1º ao 5º ano. Acho que a gente tem um público aqui muito característico por ser uma escola de horário integral. A gente pega alunos de comunidades, então a gente de uma violência exacerbada. E a gente vê que no recreio tinha muitas brigas. A gente conseguiu com o xadrez trazer uma maior concentração deles, que eles entendessem que tem que respeitar o seu amigo, né? A gente pede para cumprimentar antes. Então, assim, inúmeros benefícios, né? Lógico, matemático, concentração. A gente logo no início também fez uma pesquisa, e principalmente com o 5º ano, a gente teve uma melhora muito grande em matemática com os alunos. Em determinados momentos a gente fez provas de xadrez com nota em matemática, e aí assim houve um avanço muito grande. O principal que eu acho de parte social também é a autoestima. Não tem preço eles entenderem que um jogo para eles tão distante, né, para a família tão distante, se eles ficarem muito felizes em saberem jogar, em bater no peito e falar assim, poxa, eu sei jogar xadrez, eu sou um enxadrista. Xadrez me traz muita emoção. Ela também agiliza a mão, te dá um bom futuro, ajuda você a interpretar casas e lados para onde peça, peão, torre vai. O que eu mais gosto no xadrez é fazer checkmate. Checkmate é quando o rei está em perigo e não tem saída. Eu comecei a jogar xadrez desde que eu tinha 7 anos de idade. Qual é a sua peça preferida do jogo? A torre. A torre? Por quê? Sim. Porque existem 2 peças dela e essa peça cada uma vale 5 pontos. E com essa peça fica mais fácil para fazer checkmate. Eu jogo na minha casa, eu jogo com a minha irmã, porque ela também já estudou aqui e sabe jogar. E eu ensino minha mãe e meu pai também. O xadrez é um projeto do professor Carline. Ele apresentou esse projeto para a equipe pedagógica da escola. Esse projeto foi abraçado pela equipe gestora e equipe pedagógica. Entrou dentro do projeto político-pedagógico da escola, que é um documento referência que cada escola aqui em Macaé tem. E ele tem uma didática própria para cada ano de escolaridade. Tanto é que ele trabalha com cada turma em separado, né? Então aqui, além da diferença de idade, né, que são turmas de 3º ao 5º ano de escolaridade, que tem a prática, que tem um trabalho de xadrez, ele consegue também desenvolver as habilidades com os alunos em sala. Uns conseguem alcançar um nível de xadrez, né, de jogo mais, podemos dizer assim, elevado, então ele tem uma didática própria para esses alunos. Então, nós estamos aqui, né, no Morro de Santana, uma escola Miltanos, uma escola de periferia macaense. Alunos, crianças, como outras crianças são, mas que precisam melhorar a sua concentração. E os benefícios para a aprendizagem são diversos, porque o raciocínio lógico, matemático, o desenvolvimento nas atividades melhora. Alunos que tinham um nível de concentração baixo, quando começa a desenvolver o trabalho do xadrez, a gente vê uma melhora significativa de acordo ao longo do ano, né? Então sempre há uma melhora, um benefício para os alunos na prática do xadrez.
O que a gente observa na escola é que as crianças que participam do xadrez, eles desenvolvem habilidades muito importantes, né, como raciocínio, previsão, né, de intervir em situações mais complexas. Eles estabelecem parcerias com os colegas. Na hora da atividade, em salas de aula, eles desenvolvem mais as habilidades de foco, concentração, raciocínio lógico. Eles conseguem se desenvolver melhor nas tarefas e nas atividades propostas em salas de aula. Tudo isso junto, no trabalho conjunto, isso agrega, né, a formação das crianças e contribui para que eles se destaquem na escola e desenvolvam plenamente, de forma integral, né, a tudo que é proposto no dia a dia da escola, né? Ela amplia as potencialidades das crianças e amplia a visão de mundo que elas têm, né? Então, quando ela aprende aqui na escola e leva para a família aquilo que elas aprendem aqui, isso abre um leque de possibilidades para a vida dela, fora da escola, dentro da escola, mas também fora da escola, né? Ela consegue visualizar outras possibilidades no presente e no futuro também. Para mim, assim, o maior benefício é a elevação da autoestima, né? Deles realmente entenderem que é possível. Não tem que ter esse abismo, essa distância que só uma escola particular ou só por ser de uma classe diferente eu posso jogar isso. Todos eles são capazes de jogar, né? E a gente mostra isso, que a gente disputa contra escolas particulares e eles têm um rendimento muito satisfatório, né? E conseguimos muitas vezes ganhar. Então essa elevação da autoestima, de eu poder mostrar para minha família que eu sou capaz. A gente recebe aqui inúmeros pais agradecendo por eles saberem jogar, agradecendo pela oportunidade, né? E a gente até tem isso aqui na escola, de alguns pais de ter fila na escola, pedirem para vir aqui na escola por ter o xadrez. Então também é uma realização pessoal muito grande, né? Visto diante desse quadro. Para mim é fantástico, porque eu... Graças a Deus tive a oportunidade, estudei em colégio particular e tudo, fiz Universidade Federal. Então aí você quando chega numa outra realidade, né, e poder se doar também para que eles se sintam realizados. Então a minha realização pessoal é essa, de ver eles aqui vibrantes para jogar, felizes ao entrar na sala, pedindo, vai ter aula de xadrez hoje, não vai? Então isso não tem preço, né? O xadrez sempre foi muito distante. E todo mundo disse, é muito difícil, eu não quero jogar e tal. E a gente tem uma outra realidade, né, da grande maioria pedindo para vir à sala. Professor, vai ter aula hoje? Aí se você não vem à aula, professor, por que você não veio? E tal. Então, eu venho da educação física, que isso já é normal, de ser querido nesse sentido. Quando você sai para o xadrez, essa realidade muda. E assim, graças a Deus eu tenho as mesmas respostas dos alunos da educação física e no xadrez com isso. Eu brinco com eles que eles podem fazer, o xadrez vai levar eles a ter uma tomada de decisão, né, para o trabalho, de ter essa responsabilidade no trabalho, de ter essa amizade no trabalho, esse respeito a quem está do seu lado, que não é só o patrão, é a pessoa que está trabalhando com você. Então o xadrez é para a vida, né? E eu acho que eles vão lembrar disso, espero que sim, né, que isso possa fazer diferença na vida deles no futuro. Foi realizado em Macaé o Pontão de Cultura, um projeto inovador que estabelece uma rede colaborativa e participativa no Rio de Janeiro. O objetivo principal é promover o desenvolvimento humano, sociocultural e econômico nos territórios locais, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais das comunidades e periferias. O programa Cultura Viva é um programa que foi idealizado por um dos maiores historiadores, filósofo, pensador brasileiro chamado Célio Turino.
O Célio Turino imaginou um programa que o governo federal pudesse reconhecer os grupos e coletivos que já faziam seus trabalhos, sua arte, sua cultura, seu modo de ser, de estar, de se expressar. Esse programa, ele ganhou uma dimensão em toda a América Latina e já até na Europa. Em 2014, ele se tornou uma lei, virou a Lei Nacional Cultura Viva e, portanto, virou uma política de Estado. O programa Cultura Viva nada mais é do que o reconhecimento, né, e o fomento, porque não adianta só reconhecer os grupos fazedores de arte e cultura em seus territórios. É necessário que haja uma política pública de fomento para ampliar as redes de pontos de cultura. Esses grupos e coletivos que foram reconhecidos e estão novamente, né, no Cadastro Nacional sendo certificados, eles são reconhecidos justamente como pontos de cultura e passam a integrar uma rede nacional de pontos de cultura. A gente tem uma especificidade, né, nessa observação de quem é, de quem pode ser e de quem não pode ser ponto de cultura. Então, para ser ponto de cultura, basta você ser um coletivo organizado, né? Ou seja, organizado a partir do momento que, enquanto coletivo, esse coletivo nomeia o seu representante, né? O seu representante que pode ter o seu CNPJ, que pode ter o seu MEI ou o seu próprio CPF, ou instituições que já tenham essa constituição jurídica, desde que seja sem fins lucrativos, justamente para dar o devido valor e reconhecimento às organizações da sociedade civil. Pontos de cultura também são os grupos, né, de etnias, de manifestações culturais populares, quilombolas, indígenas, o carnaval, o samba, a capoeira, o jongo, uma infinidade, tal qual é o Brasil na sua diversidade. Tanto é que esse programa ele é gerido pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Então, isso é um pouquinho do que é ponto de cultura para quem está em casa assistindo a gente. Nós somos o pontão de cultura mais viva RJ. Com a retomada do Ministério da Cultura, nós tivemos aí uma retomada bem robusta no sentido do fomento. Então, o Ministério da Cultura, para fazer uma retomada real e de fato, trouxe diversos editais. Então, com esses novos editais, nós, diversos pontos de cultura, né, se reuniu, somos 6 pontos de cultura, nos reunimos e propusemos um projeto coletivo no edital de Pontão de Cultura. Ele é um pontão porque ele é constituído por um número mais que 2, mais que 3 grupos que pensaram um projeto comum. E o nosso projeto comum é mapear os grupos e coletivos que já são reconhecidos e, o mais importante, os que não são. Porque o objetivo do Ministério da Cultura é ampliar quantitativa e a qualidade também dos grupos e coletivos que ainda estão à margem, ou seja, não acessam os editais, não sabem como acessar. E o nosso Pontão de Cultura Mais Viva RJ é formado por esses pontos de cultura que já eram certificados, para que a gente possa trabalhar pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Por isso estamos aqui em Macaé, articulando e fazendo uma grande mobilização, principalmente porque nós estamos num ano em que a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, trouxe uma verba e uma grande possibilidade de mais grupos e artistas acessarem a essa política pública. Então, assim, resumidamente, é por mais políticas públicas que a gente luta, que a gente trabalha, e por inclusão, né? Para que a gente realmente quebre essa lógica de cultura elitizada. A gente quer a cultura popular na rua,
trabalhando, ampliando o seu repertório e devolvendo para a sociedade, porque uma sociedade sem cultura, a gente já sabe onde vai dar, né? É meio que cultura versus barbárie. Bom, o papel do Grupo Ágata dentro desse pontão, ele é responsável pela meta 5, né? E a meta 5, ela ficou encarregada de se criar um sistema, né, para fazer uma gestão de cultura. Então, onde o ponto de cultura vai poder ter toda a sua organização, né, dos seus projetos, e dentro dessa organização ele vai conseguir ter uma gestão melhor, desde o início, desde a ideia do projeto até a sua execução e prestação de contas. Porque o projeto do Cultura Viva é basicamente isso, é recuperar, né, a cultura raiz mesmo, né, das cidades. Não visa a questão do entretenimento, né, é pegar as matrizes que nós temos aí, os mestres e mestras, ir à comunidade, pegar as comunidades de vulnerabilidade, fazer esse mapeamento, fazer esse levantamento para entender como que a cultura ela possa entrar com um processo ativo, né, de melhoria mesmo de estrutura social. Eu até costumo dizer que hoje nós estamos vivendo uma estrutura do século XIX dentro de uma realidade do século XXI. Então, a própria gestão precisa se modernizar a entender que o momento cultural e o momento do país é outro. Então, tem certas estruturas que ocorrem hoje que não cabem mais, que a gente precisa se modernizar para trazer isso. É onde nós estamos trazendo o mapeamento, nós estamos buscando o mapeamento para entender aonde estão os agentes culturais, quem são os agentes culturais, quais são as necessidades desses agentes culturais, para a partir daí a gente poder fazer um diagnóstico e junto com o poder público levar uma gestão cultural eficiente. Reunidos em um pontão, a gente tem 6 pontos de cultura diferentes, né? A Associação Cultural Banto Brasil, o Grupo Cara de Rua de Miracema, aqui o pessoal da Acto, né, de Macaé, tem a Associação Musical de Silva Jardim, né, a Banto Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e a Expressarte Braille da Daisy também, no Rio de Janeiro. Então a gente está articulado em diferentes cidades, com uma divisão extensa, desde o Noroeste Fluminense, lá em Miracema, até aqui Macaé, até Silva Jardim, saindo um pouco desse trabalho centralizado na cidade do Rio, né? A gente está coordenando essa ação nesse desafio de fazer uma gestão compartilhada de um projeto grande, né, que envolve mapeamento de potenciais pontos de cultura, não só de pontos de cultura já existentes, mas de ativos culturais em todo o estado. Então, nós somos um dos pontões que estão nessa articulação aqui no Rio de Janeiro. Existe um outro pontão para cuidar do estado aqui. Existem pontões temáticos para cuidar em âmbito nacional desse mapeamento e formação de novos agentes, jovens agentes de 18 a 24 anos, para pensar política pública, para reconhecer direitos, né, de trabalhar com cultura, de você conseguir captação de verba para você realizar seus projetos e tá atento às normas das instituições. Como é que fala? E é uma coisa que não termina ao final do projeto. É um trabalho que a gente vai ter para sempre, né? Enquanto sociedade civil, se organizar, se enxergar, né? E botar a mão na massa, botar os trabalhos em prática. Então é uma ação de formação para pessoas compreenderem política pública, compreenderem os direitos dela e se formarem enquanto agentes culturais. Quando a gente trabalha com mais gente em rede dentro de um município, você cria uma estrutura, uma rede de preocupação em volta do que você precisa enquanto profissional, muito potente para a gente poder cobrar mais políticas públicas de qualidade para a gente fazer o nosso trabalho. Então,
o valor de você ter uma rede de ativos mapeada é muito grande para quem pensa projetos culturais, para quem tem facilidade com a administração, poder ajudar quem tem mais dificuldade nessa área e se complementar. Então, quanto mais a gente se articula, mais mão de obra e energia pensante para realizar os projetos, isso é assim o grande canal para que mais pessoas possam acessar, né? É sobre acesso à política pública, é sobre você se profissionalizar em rede, né, com seus pares, aonde a dificuldade de um pode ser a facilidade do outro, e isso, quando a gente tem mapeado em vista, a gente identifica, né, quem faz cultura na mesma área que a gente, né, porque pode ser de arte visual, pode ser de música, pode ser de circo, e quando você tem isso visibilizado, você tem isso numa organização, você consegue articular os pares e fortalecer toda a rede de cultura de uma cidade, de um estado também. A gente parte da premissa de que a cultura é um direito. A cultura é um direito e está na Constituição Federal. Artigo 215, a cultura é um direito social. Então, se a gente tem um programa com essa capilaridade, com essa abrangência e com essa capacidade de inclusão e de fomento, a partir dos editais, né, das verbas públicas que estão aí nos municípios, no estado e até do próprio governo federal, o que a gente vê de fato é que isso, por ser uma verba pública, ela volta para a sociedade. E volta para quem? Para aqueles que antes não tinham acesso. Então, ter uma comunidade que possa acessar espetáculos, teatro, dança, música, não só como espectador, mas como protagonista, né? Que ela possa também adentrar-se, descobrir um iluminador. A gente trabalha muito com a juventude, né? Embora o Cultura Viva seja de 0 a 100, né? Mas a juventude está muito mais propícia a ascender, né, e a se descobrir dentro do universo das artes, levando em conta que esse universo da produção cultural, né, de tudo que a gente faz, também gera emprego e renda, também gera cidadania. Só para você ter uma ideia, o Cultura Viva, ele trabalha num tripé chamado cultura, educação e cidadania. É um diálogo entre essas três esferas para que a gente, de fato, pratique a cidadania a partir da garantia dos direitos sociais. E a cultura é um direito social e todos devem ter acesso. Então, o Cultura Viva vem para fazer esse papel. É isso. E este foi o Conexão Macaé, a sua revista eletrônica preferida, cheia de dicas, informações e novidades, tudo isso para você. Então aproveite, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até o próximo programa.